Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 9º dia da nossa jornada Mais Espertos que o Nutri, que é as dietas da indústria do emagrecimento, e essa mentirada sobre saúde, sobre tudo isso que falam que a gente às vezes precisa e que você não sabe fazer as suas escolhas por si só, mas você sabe sim, você só não sabe como usar seu cérebro do jeito certo. E eu quero saber de vocês, né? Quem viu esse vídeo, conta, vocês estão gostando, vocês estão conseguindo entender a complexidade dos vídeos e do que eu tô tentando passar para vocês? Por quê? Esse livro, apesar dele ser todo lúdico assim, e às vezes quando eu vou falar do diabo e tudo mais, às vezes vocês podem falar assim, nossa, que maluca, né? Mas esse livro, ele é neurociência de uma forma, com uma roupinha divertida. É como eu gosto às vezes de falar que meu trabalho é também. O meu trabalho é a nutrição com uma roupinha diferente, né? Que às vezes é uma pegada mais lúdica. Porque fica mais fácil quando vocês conseguem traduzir ou colocar como se fosse fazer uma associação, sabe? Às vezes você entender filme e entender o que aquilo quer dizer. Às vezes com algumas histórias, mitologia. Porque outra coisa, né, que eu acho bem interessante. Quando a gente fala sobre mitos, sobre mitologia, a mitologia, ela conta uma história do sujeito, na verdade. Essas histórias mirabolantes, que às vezes a gente vê, não sei se vocês têm um pouco de familiaridade com mitologia, porque às vezes parece uma coisa meio maluca, né? Meio grande, meio, não sei, é complicado. Mas, quando você começa a esmiuçar e entender a complexidade do que aquilo quer dizer e como você se identificar com um ou outro mito, fala muito sobre você e o que você vive, sabe? É muito interessante, gente. Olha, eu queria entender um pouquinho melhor para conseguir passar para vocês de um jeito interessante, né? Fazer algo em cima disso, pode não ser para agora, mas pode ser mais para frente, né? E agora, hoje aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre um capítulo que fala sobre as sementes do medo e outra coisa que o livro fala que é as blindagens do diabo, né? Tem uma mensagem extra lá também que eu fiz, que ele define o diabo, né? A explicação de quem é o diabo, todas as características, que é bem interessante, né? E aqui agora a gente vai falar sobre as blindagens que a gente pode fazer a respeito de como não deixar ele entrar na nossa mente e nos controlar, né? Então é o seguinte, vocês entenderam o que é a lei do ritmo hipnótico? A lei do ritmo hipnótico, ela simplesmente existe. É uma lei da natureza que ela existe e ela tá sempre acontecendo. Então o que acontece, né? A força do ritmo hipnótico, ela funciona automaticamente. Quando não é conscientemente aplicada para obter determinado resultado desejado, ela poderá e certamente fará com que se obtenham os resultados indesejados. Então é isso. Quando a gente não tem um propósito em cima ou um objetivo maior de vida e você só vai vivendo, sabe, sem se preocupar às vezes com amanhã ou sem pensar muito, você só vai indo, caminhando e sem entender muito para onde você quer ir. Essa lei, ela funciona sozinha, ela te dá às vezes um caminho, um hábito que você não queria seguir e você continua seguindo ele, entende? A gente não fica à mercê das coisas, sabe? É complexo entender isso daqui, porque na verdade a lei do ritmo hipnótico, ela é um imã. Você começa a se comportar de uma determinada maneira e você vai atraindo situações que são compatíveis com aquilo, sabe? Eu vou explicar um pouco melhor isso também. Então, o sucesso ou o fracasso, eles são resultados do hábito. Vocês entenderam como foi o passo a passo? Primeiro eu mostrei para vocês como que uma atitude, como a gente consegue fazer uma ação. O fato de você ter uma ação. Você precisa primeiro ter um pensamento que gera um sentimento que gera uma ação. A soma de ações é o resultado de um hábito. E a soma dos hábitos, ela é fixada de acordo com a lei do ritmo hipnótico. E aí você tem um resultado lá na frente. Vocês conseguiram entender isso? Né? A gente precisa voltar lá para trás como uma coisa funciona. Então, o ritmo hipnótico, ele é realmente um imã. Porque quanto mais você vai fazendo isso, mais isso quer se alimentar e fica difícil de você sair desse ciclo. Quem nunca teve um hábito que você faz desde muito novo e aí para você quebrar esse hábito é difícil? Hábitos muito antigos são difíceis demais de serem quebrados, né? Então, isso para positivo e para negativo, sabe? Então,
quando a gente sabe o que quer da vida, a gente peça deliberadamente e apoia o pedido com consciência e desejo. A gente paga o preço que a vida cobra, a gente recusa a aceitar substitutos e a lei do ritmo hipnótico nos ajuda a transformar em realidade. É exatamente isso, gente, porque quando vocês têm esse objetivo maior de melhorar a alimentação, de fazer boas escolhas, de ter mais saúde, de não querer ter esse relacionamento conturbado com a comida, vocês precisam ter isso muito definido na cabeça de vocês. Por quê? A gente tem essa falsa ideia, às vezes, de acreditar que assim, porque se é pra ser, vai ser, ai, Deus quis, Deus não quis e tudo. Mas não é bem assim. A natureza vai propor e os obstáculos vão aparecer, independente se é pra ser ou não. Quem vai fazer ser a coisa ou não é a gente, a nossa persistência, sabe? Às vezes a gente persiste da maneira errada, porque uma coisa deu certo de um jeito, eu vou tentar fazer de novo daquilo, que é o que muita gente faz e fracassa com dieta. Eu fiz a dieta 10 anos atrás com uma nutricionista X e aí eu não consigo voltar para aquele plano alimentar. É óbvio, a tua vida era diferente há 10 anos atrás. Hoje, ela é muito diferente e muitas vezes a gente trava também assim. Não, porque eu preciso ter certeza de como a minha vida vai ficar. E aí sim, eu vou fazer um planejamento. Por quê? Porque dá trabalho mudar. Então, eu preciso saber como tudo vai estabelecer, porque aí eu já faço um plano e ele vai ficar para sempre. Gente, não existe. A única certeza da vida é que a vida muda. É que nada é certo. A única certeza é a incerteza, a única certeza é a mudança. Você pode planejar e fazer um planejamento lindo, perfeito e começar a entrar. Você pode ter certeza que tua vida vai fazer um negocinho assim para um lado e aquilo lá não vai funcionar mais. E aí você vai precisar readaptar. Quando você não consegue voltar para um tipo de planejamento que era antigo, você pode ter certeza que alguma coisa mudou. Ou existe uma resistência ali que teu cérebro tá falando assim, desse jeito não tá dando. Você pode me apresentar outro modelo? Nosso erro é persistir e ficar abandonando. Não dá certo para mim isso. Mas você só tentou de um jeito. Tem uma infinidade de outros jeitos. Entenderam? Então, o que mais? É isso aqui que ele fala mesmo. O ritmo hipnótico não muda a natureza do corpo físico. Ele pode e mudará, controlará e fará permanentes as influências ambientais que estiverem à sua volta. Então, o ciclo, esse é outro erro nosso. Eu atingi o corpo que eu quis, beleza. Aí eu mudo tudo aquilo que eu estava fazendo, aquele ritmo que eu tinha de treino, de alimentação e tudo, aí eu mudo e volto pro ritmo antigo, pro ritmo do hábito antigo. O que acontece? O corpo é consequência, o que a gente vê aqui no físico é consequência de todas as ações, atitudes e pensamentos que aconteceram lá nesse outro reino simbólico que eu sempre falo para vocês, né? E um indivíduo pode resistir às influências de um ambiente que ele não deseja aceitar. E também há o método de reverter a influência do ritmo hipnótico para o negativo para o positivo, que é muito isso. Você percebe aquilo que não está funcionando, você muda a sua atitude, você muda o seu pensamento, né? É isso, da culpa e do prazer de novo, falando disso. Você pode comer a mesma coisa e sentir culpa e prazer. Ou, aliás, culpa e prazer é impossível, mas culpa ou prazer, sabe? Você aproveita quando aquele pensamento negativo viesse falando, não tem motivo nenhum para me sentir culpado por se comer uma coisa que é natural, sabe? Faz parte da vida isso. A nossa ilusão é achar que a gente vai viver como se morasse lá no interior daquela cidadezinha que não tem. McDonald's não tem nada. Aqui tem. Então você precisa entender e identificar quais são as suas dificuldades e os seus desejos e difícil de resistir. E você já pontua aquilo e você sabe que aquilo para você é difícil. E aí você aprende a se blindar disso. Entendeu? E aprende a incluir isso na sua vida também, porque você não precisa excluir para sempre. Eu sempre digo que quando você aceita que você gosta e que aquilo é uma dificuldade para você, com o tempo você mesma vai entendendo e percebendo que dá para ficar sem e não quero, sabe? Talvez isso não vai mudar minha vida. Sabe que eu nem quero tanto assim? Sabe que eu nem gosto tanto assim? Será que eu não consigo deixar para depois? Sei lá, não tô tão afim. E aí você vai ver que isso diminui, sabe? A tua procura por isso diminui, né? E o que é que a gente faz para se blindar disso? É o tal do propósito definido, que ele chama.
que essa é a blindagem do diabo. O diabo afasta as pessoas das suas definições por meio das promessas. Então, o que acontece? Você tem o seu propósito definido, né? Você quer, sei lá, melhorar a alimentação, emagrecer, qualquer outra coisa. Aí, ele vem com uma proposta, assim, muito milagrosa e mágica, que não tem nada a ver com aquilo que você quer, sabe? Assim, não, vem por aqui, é tipo aquele atalho, sabe? O conto de fada fala muito disso, né? São os atalhos, gente. Algum atalho no conto de fada alguma vez ajudou alguém? Alguma vez? Não, né? Então, e a autodeterminação é o segredo. É a gente lembrar o tempo todo qual é o seu objetivo maior. Por que é que você está aqui? Esse é o seu propósito definido. Não deixa ninguém te desviar da sua rota, sabe? Não deixa. Acha sempre uma maneira de você voltar para ela. E seguir os princípios de forma sistemática e permanente. Isso é um hábito. É você entender que pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar tudo, mas você sabe que você se comprometeu aí para natação, você ia para aula de dança, sabe? Para aula de bike, eu sei que tem gente aqui que tá fazendo, né? Eu sou uma dessas também, inclusive, sabe? É você entender que aquilo é importante para você, né? Claro, existem épocas, tempos e tudo mais que às vezes não dá, às vezes tá cansado, exausto mesmo, às vezes vai ter algum problema, algum imprevisto, e essa é a exceção. A regra é a gente fazer aquilo que precisa ser feito e não esperar a determinação muito não, porque a gente fica, vou me motivar, preciso de motivação, gente, motivação que vai levar você para um lugar onde você quer, a motivação que você tira dentro de você. Não espere motivação externa. Aliás, sempre espere o pior do mundo, sempre. Isso é um princípio do estoicismo, é você se preparar sempre para as adversidades. Isso não é pessimismo, isso é você ser realista, né? Porque senão às vezes a gente fica muito good vibes, aquela positividade tóxica de vai dar tudo certo, paz e amor, e aí você toma na cabeça. Bom, e hábitos também podem levar à alienação. Então, aquilo que eu falei ontem até, né? Que se a gente não tomar cuidado, a gente pode se alienar. Mas os hábitos também podem levar à alienação. Então, gente, é essa coisa toda do pensamento definido o tempo inteiro, de você nunca deixar o outro pensar por você. Tem o filme do Elvis, assim, né? Não sei se vocês assistiram, o filme do Elvis é muito bom. Que ele se ferra muito porque ele deixa tudo na mão do moço lá que só vem gerente e assistente, mas não é o gerente da carreira dele, né? Então, quando a gente deixa tudo muito na mão do outro, as escolhas e tudo mais, a gente sempre se ferra. Então, por isso que eu quero todo mundo livre aqui, né? Pensando por vocês. E a gente precisa examinar cuidadosamente cada emoção relacionada ao amor também, que essa também é uma isca bem efetiva. Bom, eu acabei falando disso aqui, não vou entrar nesse assunto, óbvio que não tem nada a ver, mas ele fala muito que o diabo usa essa coisa do amor pra seduzir a gente, sabe? Que é uma fraqueza nossa, né? Então, eu não vou entrar nesse assunto. Eu acabei lendo isso aqui porque eu achei que ia pra outro lado, mas não foi. E ele fala muito que também, sem vontade e razão, a gente não sustenta a definição do propósito. Tem que ter uma razão e tem que ter a vontade sua. Você precisa realmente querer do fundo do coração, que é o que ele fala lá do desejo ardente. Precisa ter aquele desejo no coração. E a razão, né? Não é... Por que vocês acham que quando é só para emagrecer não se sustenta? Porque, gente, é muito vazio isso. Vou só para emagrecer, assim, tipo... Não vai mudar a minha vida, entendeu? E a gente sabe que não muda mesmo, né? Óbvio, gente, de novo, muita gente fala, mas aí tem a questão do sobrepeso, tem sobrecarga, tal. Mas mesmo assim, não é o peso, é o estilo de vida que fez com que ela chegasse nesse ponto, entende? Então, de novo, a gente precisa falar sobre estilo de vida, que são são as escolhas que a gente faz. Estilo de vida, na verdade, são todos os hábitos que você tem em relação à sua alimentação e atividade física e ao seu corpo, né, como um todo, pensando que é uma máquina que precisa de cuidado e respeito. É a lei do ritmo hipnótico em cima disso, de tudo que você faz, né? Isso é o estilo de vida. A gente precisa ser definido em todos os pensamentos e atos. A gente também precisa olhar derrotas temporárias como um sinal para fazer um esforço maior ou, às vezes, recalcular a rota, né? Ele fala muito, ele sempre conta da história do Thomas Edison, que
Ele não conseguiu entender a eletricidade logo de cara, mas ele desistiu? Não. E todo mundo, o louco lá que vai empinar pipa, né? Então, a gente também precisa pensar desse jeito, é tentar de maneiras diferentes, é entender talvez o que não deu certo e recalcular a rota, tá? A gente precisa substituir os planos falhos por outros, mas manter o propósito e perseverar até encontrar um plano bem sucedido. É isso, gente, sabe? É você se manter dentro, entender qual é a espinha dorsal do negócio, sabe? É exatamente isso, certo? Essa é a mensagem de hoje já, porque ficou longa. Eu quero que vocês me contem se vocês estão conseguindo acompanhar onde eu quero levar vocês, porque é muito questão do hábito. A gente se pega muito no, o que come, quanto come, não sei o que, gente, não é só isso. Quando você entende isso daqui, parece que as outras coisas, elas entram no ritmo sozinhas, entende? Então, mais uma vez, eu vou cortar esse vídeo, vou fazer um outro para falar sobre a questão da aula do corpo para vocês, que vai ter surpresa, tá? Então, um beijo, até amanhã.